Então tá gravando. Então vou voltar aqui para cá. Então, como eu ia dizendo, tá essa questão aqui das leis de Kirchhoff, tá? E método das malhas, método dos nós, que elas vai ficar mais claro quando a gente chegar lá na frente em método dos nós. Hoje a gente vai falar apenas das leis de Kirchhoff, né, o que diz cada uma lei, depois aí lá na frente a gente usa ela nesses métodos aqui para poder resolver problemas. Mas antes disso, bora falar de quê? Vamos falar um pouquinho sobre elevação e queda de tensão. Que é isso aqui, ó. Então, imagina que você tem um trecho de circuito, tá? Daqui continua de um lado, daqui continua para o outro. Você não sabe o que tem para lá, mas sabe que está circulando corrente dentro desse trecho de circuito. Ou seja, tem um caminho fechado, pelo menos um caminho fechado, né? Para que essa corrente possa circular. E aí a gente tem o quê? Que a gente tem algumas fontes de tensão, temos alguns resistores e temos essa corrente circulando aí. Como está em série aqui, a corrente é a mesma para todo mundo, né? Como você já viu aí, em associação em série. E aí ele está interessado aqui em saber a tensão VAB, ou seja, a tensão entre esse ponto A, desse ponto A, em relação a esse ponto B. Então, sempre que você lê VAB, entenda dessa forma. Vou permitir aqui, Luiz Bahia. Então, só retomando aqui, ó. Então, a tensão VAB é a tensão do ponto A em relação ao ponto B. Então, se é em relação ao ponto B, significa que esse ponto B da gente vai ser a nossa referência. Então, se ele é a referência, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um símbolo aqui para dizer que aqui é 0 volt, que ele é a nossa referência. Pensei que se tivesse uma reta numérica, por exemplo, para você se orientar, você tem um ponto zero aqui, que é a nossa referência. Aí você vai, avança ou você recua com base na referência. E você sabe o quanto você avançou, o quanto você recuou. Aqui da mesma forma. Então... Boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Então, aqui a gente tem a nossa referência, então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que sair daqui até chegar no ponto A, observando as elevações e quedas de tensão ao longo do caminho. Mas só que... então é isso. Então veja só, então se eu sair andando nesse sentido aqui, bora indicar primeiro aqui nessas resistências, tá? Na resistência, a corrente está entrando por esse lado aqui, e saindo pelo lado esquerdo e saindo pelo lado direito. Como é que eu vou indicar a polaridade aí? Eu coloco o sinal positivo do lado esquerdo e do lado direito. Aí vai ser o positivo do lado esquerdo. Isso, positivo do lado esquerdo, tá? Vou colocar, então, consequentemente, aqui é o lado negativo, e aqui vai ser positivo ou negativo? Positivo. Aí vai ser positivo. Positivo, tá? Então todo mundo tem que acompanhar isso aí, ó. Ele tá obedecendo o quê? Onde a corrente entra é positivo e onde a corrente sai é negativo. A regra é essa. Isso aqui é o quê? É em cima do resistor, tá? E a gente vai ter uma regrinha também, que eu talvez já tenha até falado com vocês, não estou lembrado se eu já falei, que é essa agora, ó. Agora eu vou andar desse ponto B, vou andar, mesmo nesse caso aqui vai coincidir com o sentido da corrente, mas nem sempre ocorre isso, a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou andar aqui até chegar no ponto A, observando as elevações e queda de tensão em relação a esse 0 volt que a gente colocou ali. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja nesse ponto aqui, ó. Eu quero saber qual a tensão desse ponto em relação ao ponto B. Aí a gente vai ver aqui, ó. A gente observa esse valor, esse sinal aqui. Se eu encontrar o sinal negativo pela frente, vou botar aqui o negativo, isso aqui vai ser uma elevação. Então tá lá, isso aqui é uma elevação. Elevação de quantos volts? Aí tem um valor da fonte que é um valor de 80. Ou seja, se eu pegar esse terminal, essa bolinha vermelha do lado de cá, ela vai ter 80 volts, tá? Em relação a esse ponto B. A gente colocasse um voltímetro aqui para medir, estaria medindo aí 80 volts, tá? Vou botar aqui tracejado para indicar que aqui é a ponta de prova preta, tá? Do voltímetro. Então a gente mede 80 volts. E aí você pode, a primeira coisa que você tem que fazer é se questionar, faz sentido ter 80 volts aqui? Aí você vai ver que faz. Por quê? Porque você está medindo a tensão em cima de uma fonte de tensão, tá? Vou destacar que sua fonte de tensão, você está medindo aqui em cima da fonte de 80 volts, está colocando a ponta de prova vermelha do voltímetro aqui,
e está colocando a ponta de prova preta embaixo. E aqui está 0 volts. Então faz sentido você ter 80 volts aí, tá? Indicado nesse voltímetro. E aí vamos continuar aqui, ó. Então, desse ponto, em relação ao B, a gente tem 80. E se eu continuar, isso aqui vai ser um sinal negativo. Esse é o sinal positivo. Esse sinal positivo indica o que para a gente? Elevação ou queda? Queda de tensão. Isso, uma queda. Ó. Vou até anotar aqui para servir de pesca para vocês aí. Ó. Então, isso aqui é uma queda. Se é uma queda, a gente tem que saber o valor da queda. Só um minuto, deixa eu liberar algum. Alexandre. Então, para saber o valor da queda, antes a gente tinha o quê? A gente tinha o próprio valor da fonte. Agora a gente não tem a fonte. A gente tem um resistor, tá? E tem mais o que aí? Tem um resistor e tem a corrente que está passando por esse resistor. Isso. Então, com isso a gente acha o que aí? A tensão de 10 volts. Isso, vai achar uma queda de tensão aqui, ó, de 10 volts. 10 volts. Então, significa o seguinte, significa que se aqui eu tenho 80 e estou tendo uma queda de 10, eu estou tendo quantos volts aqui desse lado? Aqui? 70. 70 volts. Então, a gente coloca aqui, ó, 70 volts. E aí continua seguindo o meu caminho. Agora eu encontrei aqui um sinalzinho positivo. Se é elevação ou é queda? Queda. Queda, tá? Então lembra da pecinha lá em cima, ó. A queda de quantos volts aqui? 30 volts. 30. Ou seja, aqui embaixo agora, em relação ao nosso ponto de referência, a gente tem quantos volts? 40. 40 volts. Lembra sempre que tensão é em relação a alguma coisa, tá? Não existe tensão num ponto sozinho ali, do nada não. É sempre, lembra que o multímetro, por exemplo, tem sempre 2 pontas de prova. Vou liberar mais alguém aqui. Aí. Então, boa noite aí para a Alessandra e boa noite para a Ike, tá? Chegaram aí agora, que eu tinha falado. Boa noite. E vamos continuar aqui, ó. Então, desse ponto aqui, em relação à nossa referência, a gente tem 40 volts. Agora vamos seguir um pouquinho mais. Isso aqui é elevação ou queda? Queda. Queda de quanto agora? 20. Uma queda de 20, eu vou indicar aqui. A queda geralmente a gente indica assim, ó, nesse sentido, ó. Bota uma setinha, tá, e coloca o valor aqui, ó. 20 volts. Dessa queda vai ser de 20, então vai ficar 20 menos 20, vai resultar em 20 volts. E a gente continua nesse aqui agora, sinal negativo é o que pra gente? Elevação. Isso, elevação de qual valor? 25. 25. 20 com 25 vai resultar em 45 volts. Então, vamos responder aqui a pergunta. Ele pediu para determinar a tensão elétrica de V a B. Então, se a gente medisse aqui essa tensão de A para B, através de um multímetro, ó, colocando a ponta de prova preta dele aqui atrás, apagar isso, e a ponta de prova vermelha dele aqui, ele indicaria 45 volts. Pode dizer, Dai. Não tem um sinal de mais aí, não tinha que fazer mais uma queda não aí? Logo aqui, no finalzinho? É. Não, a gente só observa onde a gente está entrando, tá? Nenhum dos outros a gente olhou aqui, é a saída, tá? Porque se de um lado é positivo, consequentemente do outro lado é negativo. E vice-versa. Não tem jeito, tá? Só tá vendo onde é que o lado está entrando. Então é isso. Então, desse emaranhado todo aí, observando as elevações e quedas de tensão ao longo do caminho, a gente vai ter uma tensão de 45 volts entre A e B. Deu para entender? Vou apagar aqui para fazer outra coisa. Eu buguei. Bugou? Então, vou fazer o seguinte agora. Vamos fazer o contrário agora. Em vez de calcular VAB, vamos calcular VBA, tá? Então, para calcular VBA, qual seria o procedimento aí? Lembra do começo aí que eu falei? A aula, né? Então, para calcular isso, a gente tem que fazer, se é VBA, lembra aqui, ó, que o A vai ser a nossa referência, que é a tensão de B em relação a A.
Ou seja, o A da gente é o 0 volt. Tá? Então, se o A é 0 volt, eu vou tirar esse símbolo de 0 volt que eu coloquei aqui, ó, esse GND, e vou trazer para o lado de cá. E vou colocar aqui 0 volts. A corrente, ela continua andando no sentido dela. A gente não vai interferir no sentido no fluxo da corrente. A corrente é própria do circuito. Tanto a corrente quanto os valores dos componentes aí. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai sair de A agora e andando até chegar aqui no ponto B, observando aí, daqui para lá, né, as elevações e quedas. Veja que o sentido da corrente está... A corrente está andando no sentido e a gente vai estar andando no outro sentido. Mas isso não tem problema. Na situação anterior, eu andei no mesmo sentido, que também não tem problema. Tanto faz a gente andar ao contrário ou na mesma direção, no mesmo sentido. Então, bora ver aqui, ó. Se eu venho andando daqui para cá, eu encontro esse sinal positivo. Isso aqui é uma elevação ou uma queda de tensão? Queda. Isso, uma queda, tá aqui, ó. Queda de quantos volts? De 25. Então, do lado de cá, ó, do lado que está o sinalzinho negativo, que daí a gente chama a atenção aí, isso aqui vai ser menos 25 volts em relação a esse ponto A. Então, se a gente ligar o voltímetro aqui, ó, a ponta de prova vermelha aqui e a ponta de prova preta do lado de cá, a gente vai estar medindo aqui uma tensão de menos 25 volts, ele vai indicar, que é justamente essa tensão ao contrário da fonte. Veja que o terminal positivo da fonte está aterrado, o terminal negativo está ligado aqui ao voltímetro que a gente está medindo. Então, a gente vai medir a tensão negativa, ao contrário. Bora continuar aí. E agora, chegando aqui, a gente viu antes que aqui era positivo, né, porque a corrente entra desse lado, e aqui é negativo, porque a corrente sai desse lado. Mas eu estou andando aqui no sentido contrário da corrente. Eu vou encontrar esse sinal negativo pela frente. Isso é elevação ou queda? Elevação. Isso, é elevação. Uma elevação de mais volts. Só multiplicar aí. 2 vezes 10 vai resultar em 20 volts. Então, aqui vai ser uma elevação de 20 volts. Então, 20 volts menos 25 volts, a gente vai ter quantos volts aqui nesse ponto? Menos 5. Isso, menos 5 volts. E a gente continua. Agora encontra esse sinalzinho negativo, essa elevação, queda aí. Elevação. Elevação de 30 volts, né? Está aqui embaixo. Então, aqui a gente vai ter quantos volts? 30 menos 5 vai resultar em 25. 25 volts positivos, tá? E a gente continua. Lembrando novamente que aqui vai ser positivo, porque a corrente está desse lado, e aqui é negativo, porque a corrente está saindo desse lado. Mas a gente está andando no sentido contrário. Você vai encontrar aí essa elevação, que é o sinal negativo é Elevação. elevação. Elevação de quanto? De 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, 25 mais 10 vai ser 35 volts. Então, daqui para cá a gente tem 35 volts. Em relação ao ponto A lá. E agora a gente vem para esse outro aqui. Essa elevação ou queda? Queda. Queda de quanto, hein? 80 volts. 80. Então a gente vai ser o quê? Vai ser 80 menos 35 menos 80, né? Que vai dar quanto isso? 45. Menos 45. Isso, menos 45. Menos 45, tá? é. Aqui, ó, menos 45 volts. Então essa aqui vai ser a resposta. A tensão de B em relação a A vai ser menos 45 volts. O que mudou em relação à resposta anterior? O sinal. O sinal. Isso, o sinal. Porque se você inverter a polaridade, o sinal muda, tá? Então, mesmo, vou fazer um caso bem simples. Então, imagina que você só tem uma fonte aqui, ó, uma fonte, essa fonte, sei lá, de 10 volts. Então, se você colocar seu voltímetro aqui, a ponta de prova vermelha do lado de cá, e a ponta de prova preta desse lado, ele vai indicar quantos volts é esse voltímetro? Ninguém sabe dizer?
ele vai indicar 10 volts, tá? Aqui é o vermelho, tá ligado no terminal positivo dele, tá? E o preto tá ligado no terminal negativo, ele vai indicar justamente 10 volts. Mas se eu pegasse e medisse o contrário, e colocar a ponta de prova vermelha aqui e colocar a ponta de prova preta do lado de cá, ele vai indicar menos 10 volts. Então, vocês podem fazer, a gente não vai fazer aqui agora, mas dá para fazer no laboratório lá. Eu poderia até fazer aqui, tem um motivo também, mas pode gastar um tempinho aí. Você vai ver justamente isso. Se você troca a polaridade, tá, inverte as pontas de prova, o sinal inverte. Tá? Você tem que ter consciência do que você está medindo, né? Qual a polaridade você está querendo. Porque se você fizer o contrário, de qualquer jeito, o sinal aqui vai sair trocado. Ou pode sair trocado. Alguma dúvida aí? Então, bora continuar aqui, ó. Então, aqui tem um outro caso, tá? Fica para vocês fazerem. Aí vocês fazem aqui tanto o VAB quanto o VDA, tá? Mesmo que você saiba que o sinal vai dar trocado, mas é bom fazer para você enxergar, você treinar o procedimento, tá? Talvez você esqueça o procedimento, faz uma vez só e acaba esquecendo. E temos esse outro exemplo aqui também. Esse aqui eu fiz lá no vídeo, assim que restabelecer lá o nosso Java lá, vai estar o vídeo lá para vocês. Esse aqui eu fiz ele para vocês também. Não vou fazer agora não. Opa, bora dar uma olhadinha nesse aqui, tá? Então esse aqui é o seguinte, deixa eu ver, no circuito abaixo determina as tensões UAB, tá? Então ele quer essa tensão entre A e B, de A em relação a B, para cada situação. Uma quando a chave está fechada e outra quando a chave está aberta. E a chave está aqui embaixo. Fala na internet, essa mensagem agora. Então, bora pensar aqui. Ó. Então, vamos desenhar. Primeiro, a chave está fechada. Se a chave está fechada, existe passagem de corrente nesse circuito aí? Se sim, e onde? Sim. Onde? Então, vou perguntar aqui, nesse resistor passa corrente? Vou pegar ligado agora e ver a mensagem aqui agora. Mas tudo certinho. Se quer fazer alguma coisa, eu vou pegar lá comprar. Você pede, eu vou pegar lá comprar. Então, nessa aqui vai passar corrente, nesse resistor? Vai. Dessa vez, por causa da pandemia, as janelas ficaram fechadas. Mas isso não impediu o espetáculo de Tem um som de alguém entrando aí. O senhor desativou o meu, não era o meu, não. Não, é que tocação que tem um som entrando aí. Tocação e som. Não era o meu, não. Eu estava desativado. Eu estou finalizando, fechando aqui para ver se acerta. Então, veja só. Nesse aqui passa corrente, tá? Em todo esse caminho aqui por fora, tá? Vai passar corrente, ó, porque forma um caminho fechado, ou seja, uma malha, que a gente definiu antes aí. E nesse pedaço aqui, nesses dois caras aqui no meio, vai passar corrente? Não vai, professor? Não vai, não. Não. Não vai não, tá? Diz que vai, É não vai porque não. a malha está aberta embaixo. Mas existe tensão? Existe. Existe. Inclusive, existe até uma fonte de tensão também aqui. Daqui a pouco a gente vai tratar melhor isso, mas existe, tá? Então, a questão toda é você enxergar isso, que nesse trecho aqui não passa corrente, mas tem tensão. É isso que vocês têm que ver. Então, vamos resolver, não? Qual vai ser essa corrente que vai passar aí ao redor tudo aí? Que é uma corrente só aqui. Eu preciso saber o que aqui? A resistência total. A resistência total que dá quanto aí? De cabeça vai fazer tudo aí, ó. 10 ohms. E a tensão total. Tá? A tensão e a resistência total. Então, a corrente vai ser a tensão total, a resistência já falaram aí que vai ser 10 ohms, né? E a tensão total vai ser quantos volts aqui? Aí vai ser 20. 20 não, 80. Não. Não, 20 nem 80 não.
40, tá? 40. 40. Veja que essa aqui está empurrando em um Tá sentido, investindo, né? e a de cá está no sentido contrário. Então, a gente vai ter aqui 40 volts. E essa daqui não influencia, tá? E a gente vai ter uma intensidade de corrente de 4 amperes. E qual o sentido? Quando sempre você achar a corrente, você tem que entender também qual o sentido da corrente. O sentido da corrente vai ser no sentido dessa fonte aqui, que ela é maior. Então, ela que vai estar dizendo aí quem vai ser a direção, qual vai ser a direção da corrente. Tá? Então, vai estar nesse sentido. Isso é importante para a gente, por quê? Porque a gente tem que saber a polaridade aqui dos resistores. Então, tem que saber, por exemplo, onde a corrente entra nesse resistor é positivo e onde entra nesse é negativo. Se a corrente fosse o contrário, se indicasse que é o contrário, inverteria essas polaridades e o resultado aqui sairia errado, tá? A gente tem que ter consciência aí de como é que está a corrente. Então, vou indicar logo em todos os resistores, tá? Onde a corrente entra é positivo e onde ela sai é negativo. Onde a corrente entra é positivo. Professor Genival disse que está tentando entrar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pronto. Valeu. Então, aqui é negativo, tá? E aqui a corrente entra aqui embaixo é positivo e ela sai em cima é negativo. Então, é bom vocês acostumarem a praticar realmente fazendo essas coisinhas aí, escrevendo no seu circuito, tá? Para treinar mesmo. Senão esquece. É coisinha simples, mas a gente acaba esquecendo. Quando não usa, né? Então, a corrente aqui é de 4 amperes, a gente já tem as polaridades em cima dos resistores. Nesse resistor do meio aqui, qual vai ser a polaridade dele? Aí no momento está sem polaridade porque não tem corrente, a chave está aberta lá embaixo. Isso, não tem corrente, justamente. A chave não, esse espaço aqui está aberto. A chave fechou cá. Então, se não tem corrente, não tem queda de tensão. Se não tem queda de tensão, não existe polaridade. A gente não pode nem falar em polaridade dele aqui, porque o potencial elétrico de um lado aqui, desse lado, vai ser o mesmo potencial lá de cá. Seja negativo, seja positivo, seja o que for aí. O potencial de um lado é igual ao do outro. E se você tiver dificuldade de enxergar isso, lembra o seguinte, se você tem um resistor, vou fazer aqui mesmo, se a corrente, a queda de tensão sobre ele depende de quê? Depende da resistência, a resistência vezes a corrente. Se a corrente é igual a zero, como é o caso aqui, significa que V vai ser quanto? V igual a zero. Então, se a tensão é zero em cima dele, significa que não existe diferença de potencial entre os terminais dele. Então, bora continuar aí, ó. Então, ele quer achar o quê? Quer achar a tensão VAB. Então, pelo aquele procedimento que a gente falou ali agora há pouco, no exemplo anterior, o que a gente deve fazer aí agora? A gente já tem a corrente, já tem as polaridades. Então, bora voltar aqui para vocês pescarem aí, ó. O que a gente fez aí depois disso? Vamos fazer as elevações. Observar as elevações e quedas, mas de onde até onde que eu vou fazer isso aí? Ele quer essa tensão aqui, ó, tensão UAB, que é a tensão de A menos a tensão de B. Então a gente vai sair de A, desculpa, a gente vai botar um 0 volt em B, que eu acho que vocês entendem do procedimento, é isso, ó. Colocar um 0 volt aqui em B e andar desse 0 volt aqui até chegar em A, ou seja, por esse caminho, tá? Ou seja, por esse outro caminho aqui. E vou até chegar em A e ver como é que tá as elevações e quedas. Foi isso que a gente fez antes. Bora fazer aqui, ó. Então aqui é 0 volt, eu vim para esse sentido, tá? Encontrei esse sinal positivo aqui. Isso é elevação ou queda? Queda. Queda de quantos volts aqui? E aí? 12, tá? Exatamente. A gente tem 3 ohms aqui, tem 4 amperes passando, vai ser 12 volts. Então vai ser uma queda, tá? Vou botar aqui menos, né? 12 volts. E agora a gente chegou aqui, a gente encontrou esse sinal negativo aqui dessa fonte, e do outro lado ele sai pelo positivo. Isso é elevação ou queda? Elevação. Elevação. Elevação de quantos volts aí? 60. 60. 60 menos 12 vai dar quanto? 48.
48 volts, positivo. Aí a gente vem para cá agora. Isso aqui é elevação ou queda? Queda de novo. Uma queda de quanto? Queda de 8, né? Então, se é de 8, aqui eu vou ter quantos volts agora em relação ao ponto B? 40. 40 volts. E agora vamos para cá. Nesse resistor aqui, existe elevação ou queda em cima dele? Se for baseado na carga na fonte de baixo, vai ter uma queda. Não, mas no resistor primeiro. Antes de chegar nele, vamos preocupar com o resistor. Vai ter uma queda aí, né? Não, não vai ter queda não. Lembra que o potencial daqui é o mesmo potencial daqui. O mesmo. Vai ter o mesmo, Então, significa que esse mesmo 40 volts que está lá, ele vai aparecer aqui embaixo agora. Ó. 40 volts que está lá, aparece aqui. Nem eleva, nem diminui. Tá? Então, eu tenho 40 volts, né? E agora a gente vê a fonte. Essa fonte aqui vai ser elevação ou queda? Queda. Uma queda de quantos? 10 volts. 10 volts. Então, 40 menos 10, a gente vai ter 30 volts. Eu quase falei isso. Pronto. Então, a gente tem isso aí, ó. Se a gente montar esse circuito aí no laboratório ou mesmo no simulador, e a gente colocar um voltinho para medir essa tensão aqui, a gente vai medir 30 volts de A até B. Aí você pode perguntar, professor, mas você andou por esse lado, e se eu andasse pelo outro, será que daria o mesmo? Então, bora fazer aí para ver também se dá o mesmo. Daria porque a corrente é a mesma. Aí daria menos 30, né, professor? Se for negativo. Bora ver. Então, bora fazer para ver. Então, vou mandar aqui, ó. Eu encontrei isso aqui. Se é elevação ou queda? Elevação. De quanto? 8. 4 vezes 2 vai ser 8. Então, aqui a gente vai ter mais 8 volts, tá? Isso aqui vai ser elevação ou queda? Vai ser elevação. Uma elevação de quanto aí? De 20, né? 20 volts. Que resulta em 28. 28 volts. Isso aqui vai ser elevação ou queda? Elevação de novo. Elevação. Elevação de quanto? 12 volts. 12. 12 com 28 vai dar quanto? 40. E agora daqui para cá você já sabe o resultado, né? Vai dar quanto? Vai ter uma queda de 10. E vai resultar em 30 volts. 30. Mesma coisa, tá? Aí, Esse finalzinho que eu não peguei, professor, por que que ele não tem diferença de potencial? Porque a corrente aqui é zero, não existe corrente passando por esse caminho, porque está aberto aqui, ó, Daí. Se está aberto nesse pedacinho aqui, com esse resistor de 3 ohms, e nesse ramo, né, com um resistor de 3 ohms e a fonte de tensão de 10 volts, não tem corrente passando para baixo. Se a corrente é zero, lembra lá que a queda de tensão num resistor vai ser V é igual a R vezes I. Se I é igual a zero, quanto é que vai ser o V aí? A queda de tensão é zero. Então, se a queda de tensão é zero, significa que a polaridade, a tensão de um lado e a tensão do outro é a mesma. Não está tendo queda de tensão nele. Porque não está passando corrente. Só vai existir polaridade negativa quando você tem uma corrente atravessando ele. Deu? Pega aí. Daiane? Oi. Deu para entender? Estou tentando aqui assimilar ainda. Então, é o seguinte, nos outros resistores aqui, ó, todos esses resistores, eles estão sendo atravessados aqui com essa corrente de 4 amperes. Esses outros todos são por fora aqui. Mas esse aqui não tem corrente passando por ele, a corrente é zero. Se não tem corrente, consequentemente não tem queda de tensão, porque a queda de tensão é a lei de Ohm, é R vezes I. No caso aqui, I é igual a zero. Mesmo que tenha um valor de resistência, no caso de 3 ohms, são 3 ohms, mas multiplicado por zero vai dar sempre zero. Então, não tem queda de tensão nele. Significa que o potencial acontece quando eu tenho essa abertura aqui entre A e B, não é? Acontece em qualquer situação que não tem corrente passando no resistor. Nesse caso, é devido à abertura que você falou aí. Mas se eu pegar só um resistor sozinho, por exemplo, imagina que você vai no laboratório, o professor lhe dá um resistor, tá? E você está com esse resistor sozinho ali, aí você pega, não está ligado a nada, aí você pega o voltímetro e tenta medir a tensão em cima dele. Você vai medir quantos volts? Você vai medir zero. Por quê? Porque ele não está ligado não tem corrente passando nele, ele não vai indicar. Não vai ter queda de tensão sobre ele, tá? Entendi.
Eu estava tentando assimilar por que ele fazia a contagem diferente dos outros, mas é devido a essa abertura. Porque pela abertura ele não tem corrente. Se não tem corrente, não tem queda sobre ele. Então, qual a consequência disso? A consequência é que o potencial elétrico que está do lado de cá do resistor, que é 40 volts, ele aparece aqui embaixo também, 40 volts, o mesmo potencial. Diferente dos outros. Nos outros, sempre aqui, eu tinha 48 de um lado do resistor, 40 do outro. Aqui tinha 28 de um lado do resistor, 40 do outro. Ou qualquer um que você olhar aqui. Aqui tem 0 volt, do outro lado você tem 8. Por quê? Porque nele está passando a corrente. Aí vai ter uma elevação ou queda de tensão sobre ele. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso, a tensão é a mesma para os dois lados dele. E o resultado é o mesmo de antes, tá? Então, tanto faz eu andar pelo um lado ou eu andar pelo professor, outro. Ele não tem a queda, mas tem a tensão passando aí, né? Isso, ele não tem queda, mas tem tensão, tá? Existe potencial elétrico, ele é como se fizesse o seguinte, vamos pegar esse mesmo resistor que Daiane ganhou no laboratório lá, e vamos pegar o seguinte, vamos pensar que a pessoa descuidada aqui enfiou esse sujeito aqui na tomada, tá? Enfiou lá o bicho no pino da tomada. Existe corrente por esse resistor, tá aqui, um pino na tomada e outro pino aberto. Tem corrente passando por ele? Não. Mas tem tensão, se alguém pegar aqui desse lado, vai tomar choque? Positivo. Vai tomar choque, porque o mesmo potencial elétrico que está aqui, que é 127 volts, ele aparece do lado de cá, 127 volts. Tá? E aí a pessoa tocar aqui, ela toma choque. Na hora que ela tocar aqui, e aí a corrente passar pela pessoa, certamente vai ter uma queda de tensão em cima desse resistor aqui, tá? Mas só no momento que estiver passando a corrente, ela estiver tomando choque. Tá? Mas enquanto ele está aberto ali, está perigoso. Você pode tomar um choque ali. Só ligando aqui para essa hora. Deu para acompanhar aí? Deu, professor. Então vou apagar tudo aqui, viu? Se não tiver mais dúvida, vou apagar tudo. Bora fazer. Isso é só a letra A, né? Que a gente respondeu. Vamos fazer agora a letra B. Na letra B, ele quer agora com a situação da chave aberta. Ó. Aberta. Então, se essa chave aqui estiver aberta, quanto é que vai ser essa tensão entre A e B? Então, alguém tem alguma ideia aí para me dar? Pode dizer aí. Estou aguardando aí. Paulo, você está querendo dizer? Pode falar. Aí, boa noite. 30, né? 30, Rodrigo? Por que 30? Eu também acho que é 30, professor, seguindo pelo outro lado. 30 volts, seguindo por esse lado aqui, você está falando? Porque a chave não simula a mesma abertura entre A e B, vai ser a mesma simulação. Ali. Não, a chave é isso aqui, ó. A chave é esse negócio aqui embaixo. Então, é como se tivesse um ponto aberto no circuito. Isso, está aberto. Se está aberto, vai ser 50. A tensão vai ser 50? Vai ser 50. A Robson está certo. Vai ser 50. E o que Márcia falou também está certo. Não passa corrente, tá? Isso é importante. Então, se essa chave aqui está aberta, ó, por esse caminho aqui que a gente vai seguir, passa alguma corrente nesse caminho? Não, porque está aberta aqui, ó. Então não passa corrente. Esse do meio aqui a gente já viu também que não passa corrente por aqui, né, nesse caminho por aqui, porque está aberto aqui no meio. Então existe queda de tensão sobre os resistores? Não. Não, tá? Se a corrente é zero, não existe queda de tensão do resistor. Então a gente vai observar quem apenas aí? As baterias. As baterias. Então eu vou colocar aqui o meu 0 volt aqui, ó. E vou seguir esse caminho, ó. Aqui a queda, não existe queda. Se aqui é 0 volt, do lado de cá também é 0 volt. Agora aqui vai ser elevação ou queda? Elevação. Elevação de 60, tá? 60. E esse resistor aqui vai ter queda de tensão sobre ele? Não. Quantos volts aqui de cá? 60 também. 60. Mesmo 60 também. E aqui, vai ter queda de tensão nesse resistor? Também não. Então, quantos volts aqui?
Fica sempre. 60. 60. E agora vai ter uma queda de elevação aqui. De 10. Queda. Vai ter uma queda, Queda de tá? 10. Que é uma queda de 10. Que vai resultar em 50 volts. Então, isso, tá? Você já aprendeu a analisar esse circuito mais básico aí. Alguém tem alguma dúvida? Posso pular para o próximo? Então, bora lá. Então, deixa eu olhar as horas aqui, ver como é que tá o tempo. 48. A gente tem aqui esse circuito, tá? Que é um circuito de série paralelo, que é o que a gente estudou na aula passada. Ele está interessado em achar a tensão A e B. E a gente está com esse caminho todo aí, ó. O que a gente faz aí para resolver esse circuito aqui? Consegue fazer de cabeça aí, tá? O que a gente pode fazer aí? Eu faria o seguinte, eu calcularia essa resistência em série, essas 6 ohms com a 3. 6 com 3? Não, esse aí eu esqueceria, esse meio eu nem mexeria agora. Não sei nem se vai precisar. Então repete com a resistência que tá bem baixinha, não tô entendendo. É a resistência 6 ohms e 3 em série. Essa com essa tá em série? Isso, eu faria essa daí com essa em série e resolveria a de 10 ohms com a 9 ohms. 10 ohms, ela tá associada do que? Em série ou paralelo ao que você quer? Por enquanto estão em série. Aí depois que eu achava o equivalente, eu ia Pronto. fazer paralelo com a primeira, com a de cima. E calcularia a tensão somente com essas duas. Certo, vamos deixar aí, vamos ver agora com os colegas aí. Vocês concordam com o Alexandre aí? Com o Alessandro? Que esses dois aqui tá em série, os dois de baixo tá em série? Cadê? Tem alguém na sala aí? Tem 13 pessoas aqui, 12 pessoas, né? Será que alguém vai responder? Gente, esses dois aqui, ó, não estão em série, viu, Alessandro? Não. Porque se você tem esse ponto aqui no meio, ó, esse ponto aqui desfaz a série. Lembra que para estar em série, ele tem que estar ligado aqui ao meio, tá? E essa ligação tem que ser exclusiva dele. Se tiver qualquer outra coisa ligada aqui no meio, desfaz a série. E é o caso aí, aqui. No caso, ele não está nem série nem paralelo, não entra nos conceitos de nenhum. Justamente, perfeito. Não está nem em série nem paralelo, ou seja, eu não posso nem associar em série nem associar em paralelo. Então a gente não consegue resolver ele por enquanto. E qual que a gente conseguiria resolver aí? 2 do meio, então, os que eu não mexeria. 2 e 4. Isso, esses aqui tá em série. 3 e 9. Isso. 2 com 4 vai dar 6, né? E 3 com 9 vai dar 12. E agora, esses equivalentes aí estão associados de que maneira agora? Em paralelo. Paralelo. O paralelo de 6 com 12 dá quanto? 12 dividido por 6 vai dar 12. 4 ohms. Isso, 4 ohms, tá? 4 ohms. E agora, esse 4 ohms vai ficar associado de que maneira com os demais resistores, hein? Em série. Em série. E vai resultar no equivalente de quantos ohms aí? 10. 10 10 não. com 10, 20. 20, tá? Vai resultar em 20 ohms. Então, a corrente que a fonte vai fornecer aqui, ó, vai ser uma corrente de quantos amperes? Vai ser a tensão, que só tem ela aqui de 60 volts, dividido aqui pelos 20 ohms, que é a resistência equivalente, que vai resultar em 3 amperes. Então, a gente tem aqui 3 amperes. Então, nesse trecho aqui do circuito, ó, daqui de baixo até chegar lá aqui em cima, nesse ponto cá de cima, tem essa corrente de 3 amperes. Mas nesses do meio aqui, qual vai ser a corrente que desce aqui e a corrente que desce nesse outro aqui? Como é que faz aí? A corrente aí vai ser 2 amperes em um e 1 ampere no outro. Pronto, agora vai ver aí por que é isso, tá? A gente pode aplicar aqui o divisor de corrente, tá? Então, se aplicar o divisor de corrente, eu vou chamar isso aqui, vou calcular só de cá que a gente está interessado, tá? Que é IA. Então, eu vou fazer aqui, chamar de IA, né? IA vai ser o quê? Vai ser a corrente que entra no nó, que é a corrente 3 amperes está entrando aqui nesse ponto,
3 amperes, vezes a resistência do lado que eu não estou querendo a corrente, no caso vai ser essa equivalente aqui, que dá 6 ohms, dividido pela soma de um lado e do outro, que é 6 ohms com 12 ohms, que vai resultar em 18 ohms. Se a gente simplificar aqui por 6 em cima, vai sobrar 3 aqui embaixo, né? 3 dividido por 3 vai resultar em IA igual a 1 ampere. Então essa corrente aqui é de 1 ampere. E o resto aqui vai pagar essas coisas. Consequentemente, o outro lado é 2 amperes, né? Isso, consequentemente, o que desce aqui é 2 amperes. Correto. Então pronto. Então a gente só fez preparar o terreno aqui, que é o quê? Que é conhecer as correntes. E conhecendo as correntes, agora a gente vai fazer o quê? Então, bora lá. A nossa intenção é calcular. Tensão? Isso, determinar a tensão. Para determinar a tensão, precisa fazer o quê primeiro? Qual a primeira coisa que a gente faz no procedimento que eu estou fazendo aí? A nossa referência. Isso, colocar nossa referência aqui no ponto, nesse segundo ponto aqui, que no caso é o B, tá? Então, eu vou colocar nosso 0 volt aqui, ó. Aqui é 0 volt. E agora eu vou fazer o quê? Seguir o caminho da corrente. Oi? Não entendi. Seguir o caminho da corrente? Eu posso seguir o caminho da corrente até chegar em B, ou posso seguir o caminho contrário também. Posso seguir esse outro caminho aqui também. Chegar em B não, chegar em A. Eu posso seguir por baixo também, que é o caminho contrário, até chegar em A. Tanto faz. Bora fazer dos dois jeitos aí para vocês verem. Vou apagar isso aqui para a gente ter espaço. Então tá aqui, ó. Vamos seguir primeiro o caminho da corrente. Isso aqui é uma elevação ou uma queda, essa fonte aqui no caminho. Se eu subir aqui, ó. Recebe essa elevação. Elevação de 60 volts. Né? 60. Isso aqui vai ser elevação ou queda nesse resistor de 6 ohms? Queda. Uma queda de quantos volts aí? 18. Então 60 menos 18 vai dar quanto? 42 volts. E a gente continua. Se aqui é 42 volts, agora tem esse resistor aqui. Vai ser uma elevação ou queda nesse resistor de 3 ohms? Vai ser uma queda porque a corrente dele está para baixo. Então, eu não indiquei aqui as polaridades, mas veja que essa corrente entra positiva e negativa, e aqui a corrente entra positiva e negativa. É bom que vocês façam essa indicação, e com um pouco de prática talvez nem precise, tá? Mas, na dúvida é bom fazer. Então, vai ser uma queda de 9 volts. 9? Não. Vai ser de quanto essa queda? Não, peraí. 3 volts. 3 volts. Que é o quê? Que é a corrente vezes a resistência. Isso, veja que a corrente mudou agora, tá? Quando se passou desse nó para cá, a corrente é outra. Por causa do nó, que dividiu aí. Então, o detalhe é isso. Você tem que calcular as correntes todas aqui, porque de um lado é uma corrente e do outro lado é outra corrente. Então, vai ser 42 menos 3 volts, né? Que vai dar 39 volts, né? Confere. E se a gente fizesse o contrário? Ao invés de subir por esse ponto, a gente descesse aqui e fizesse esse caminho por baixo. Isso aqui ia ser uma elevação ou uma queda nesse resistor de 10 ohms? Queda. Seria uma queda. Não. Por quê? Porque a corrente está no contrário. Vai ser elevação. Veja que a corrente, nesse caso, ela está subindo aqui, ó. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Bora marcar no outro também aqui, ó. Aqui a corrente está descendo, aqui é positivo e aqui é negativo. Tem que seguir os caminhos da corrente. Então, é importantíssimo você ter essa polaridade. Então, agora, se a gente descer aqui, cadê Márcia? Isso aqui vai ser elevação ou queda? Vai ser elevação ou queda? Aí, vai ser elevação. Agora é elevação. Elevação de quanto? Não. Vai ser isso aqui, ó. Peraí, não, vamos seguir a malha, né? Seguir o circuito ou não? A gente só tá olhando vai ser uma elevação de 10 volts. 10.
10 não. 30. Não? Que é 10 vezes 3 na corrente número 3. É lei de Vai. Ohm. É 10 vezes Ah, 3, é. 30, tá? 30 volts, tá? Lei de Ohm. E aí, pronto, você chegou nesse ponto aqui, nesse terminal aqui, que é tudo esse fio aqui de baixo, a gente tem 30 volts. E a gente vem pra cá, ó. Isso aqui é elevação ou queda? Aí vai ser elevação Elevação. De quantos aí? de 9 volts, porque a corrente nesse ponto é 1 ampere. Isso. Então, nesse ponto, no trecho, no caso aqui, a corrente é de 1 ampere, tá? Então, se a gente tem 1 ampere vezes 9, vai dar 9. Significa que a gente vai, aqui em cima, a gente tem quantos volts, no caso? 39. 39, que é o mesmo que você mediu por lá de cá, tá? Você mediu. Então, são 39 em relação à nossa referência ali. Vem pra cá. Então, se a gente colocar um voltímetro aqui em cima, ó, se a gente botar um voltímetro, ponta de prova preta, aliás, aqui em cima, tá? Ponta de prova preta aqui em cima e ponta de prova vermelha aqui, ó, ele vai estar medindo 39 volts. Aí você pode pensar se você está medindo por cima, que está por baixo, ou se está medindo o que for aí, mas tanto faz, qualquer caminho que você seguir aí vai dar 39. Inclusive você pode pegar outros caminhos, que é como exercício aí para vocês, tá? Que é fazer um zigue-zague aqui dentro, ó. Você sair daqui e fazer um zigue-zague, por exemplo, para chegar aqui, tá? Você vai ver que vai dar 39 também. Ou se você fizer por aqui também, ó, vai dar 39 também, tá? Fica como exercício para vocês aí. Alguém tem alguma dúvida? Então eu vou adiantar esse lado aqui, tá? Porque já está bem avançado o nosso tempo. Eu nem cheguei na lei de Kirchhoff. Nesse pedaço aqui, ó, só uma dica para vocês quando for resolver. Vai existir corrente passando nesse trecho aí? Se sim ou não, por quê? Professor, eu acho que vai, meu professor. Eu acho que vai. Porque existe uma fonte e o circuito está fechado, né? Uhum. Tá fechado? Fechado. Bora mais aqui, ó. Dentro desse caminho aqui vai existir corrente? Sim. Vai. Dentro desse caminho aqui vai existir corrente? Vai. Por que vai existir corrente? Porque tá fechado, né? O Luiz Cláudio falou aí. E desse pedacinho aqui, tá fechado para existir corrente? Tá. Fechado de onde para onde aí? De um circuito para o outro. Daqui para cá, Tá fazendo, interligando um circuito no outro. Desse caso aqui não, tá? Para ele estar fechado, tinha que ter um caminho para a corrente fechar, digamos, um caminho assim, ó, tipo uma malha. Se tivesse um pedaço aqui, ou um pedaço em cima, tá? Que aí você teria um caminho fechado, né? Aqui ele não tá fechado, ele tá aberto. Então, nesse caso aqui, não vai existir corrente, mas vai existir o quê? Tensão. Tensão. O que vai acontecer, que o Luiz Cláudio talvez tenha pensado aí, a tensão que está aqui, tá? Vamos supor que tem a tensão V qualquer, V1. Essa tensão que ela vai influenciar nesse ponto V daqui de baixo, ó, V2 aqui de baixo, juntamente com essa fonte de tensão. É como se ela deslocasse, tá? É como se você tivesse esse circuito aqui, tá? E aí o de cá ficasse deslocado devido a essa ligação que a gente fez no meio. Tá? Então, nesse trecho aqui não vai existir corrente, tá? Corrente aqui é igual a zero. Eu pensei justamente isso aí que o senhor falou. Oi? Eu pensei justamente isso aí que o senhor falou. Por estar ligados, eu pensei que existiria, entendeu? Entendi, mas não tem nessa. É só tensão. É como o caso do resistor lá. Vamos voltar para a casa da tomada, só um minuto aí, ó. É como o caso da tomada. Então, quando a gente coloca aqui um resistor, por exemplo, aqui na tomada e deixa ele em aberto, o que fez aqui? Ele só fez deslocar a tensão de um lado aqui, o 127 aparece do outro. A mesma coisa aqui, a gente só está fazendo pegar essa tensão aqui de cima e deslocar essa de baixo aqui com aquele valor de cima lá. Só que nesse caso ainda acrescenta um detalhe que a gente ainda tem uma fonte aqui a mais, tá? Isso, existe uma fonte aí. Mas em termos de corrente, de queda de tensão não vai existir, porque não tem corrente aqui no meio do caminho. Nesse caso, professor, essa tensão de 10 volts não vai influenciar em nada, nenhum dos circuitos, né? Ela vai influenciar nenhum dos circuitos. Não vai influenciar na corrente de nenhum dos circuitos, você quer dizer. Mas no resultado final ela vai influenciar. É porque
A tensão que vai de um lado vai do outro. Não tem queda nem elevação. Vamos pensar o seguinte, se não tiver, se fosse só um no pedaço caso, esse 30 volts aí do lado direito vai cair para 10? 10 de um mais 10 de outro? Não, justamente, ele não influencia na corrente, não. Ele só vai influenciar nos potenciais aqui em cada ponto que a gente está conversando, tá? Aqueles que a gente está calculando aí nas quedas e elevações. Então, ele só vai influenciar nesses pontos aí. Então, ele não vai influenciar na corrente, nem de um lado nem de outro. Isso aqui tem um bom exemplo para colocar no simulador, tá? Depois, se for o caso, eu lembrar, eu vou até botar no simulador para mostrar para vocês ele. A gente troca isso aqui por um pedaço de fio para vocês verem o que acontece, tá? E bota esse detalhe aí no meio também para vocês verem o que acontece. Então, nosso tempo aqui já está bem curtinho, vou tentar falar de forma bem breve. Na verdade, não, acho que eu já falei lá no vídeo, eu falo lá sobre a lei de Kirchhoff da tensão, tá? E a lei de Kirchhoff da corrente. Então, basicamente, é o que a gente já comentou antes, e eu só dou um pouco mais de detalhe aqui. É que aquela coisa, se eu tenho uma tensão V1 aqui, uma tensão V2 aqui, uma tensão V3, e aqui a gente tem uma fonte de tensão alimentando esse circuito que está em série, segundo a lei das tensões de Kirchhoff, significa que se eu somar V1 mais V2 mais V3, eu vou encontrar quanto aí? Eu vou encontrar o próprio valor de E, tá? O próprio valor da fonte. Por quê? Porque pela lei de Kirchhoff, significa que a soma como é que é? Está escrito aqui, né? Numa malha, a soma das quedas de tensão na carga é igual à soma das tensões das fontes. Então, todas as quedas aqui, que acontece nesse resistor, ela tem que ser igual à tensão das fontes. Nesse caso, só tem uma fonte, então vai ser só essa uma aí. Estou falando bem breve, mas lá no exemplo, no circuito, lá no vídeo eu faço, inclusive, esses exemplos aí. Para corrente, vai ser de forma parecida. Para corrente, aquilo que a gente aplicou aí naquele problema lá atrás, tá? Que, por exemplo, naquela situação anterior, a gente tinha uma corrente de 3 amperes entrando, a gente calculou que tinha uma segunda aqui de 1 ampere descendo lá de cá. E aí, Daiane disse que quanto é que a gente tinha descendo na outra, então? A gente tinha 2, que daí a gente falou na hora. Justamente ela está entendendo isso aí, esse conceito aqui das correntes de Kirchhoff. Ele diz que num nó, a soma das correntes que entra é igual à soma das correntes que saem. Então, se a gente tiver esse nó aqui, ó, tem 6 amperes entrando, vai ter que ter 6 saindo também. Então, saiu 2 para cima e saiu 4 para baixo. Então, isso aqui é válido. E esse mesmo raciocínio serve também quando você tem um sistema, tá? Se tiver um circuito complexo, tá? Imagina que aqui está cheio de resistores, de fonte e etc. E aí você não quer olhar os detalhes aqui dentro, você só quer olhar o que entra de corrente, o que sai de corrente. Então vai valer também a lei das correntes de Kirchhoff. Então, a soma do que entra, no caso aqui é 4 mais 8 dá 12, e o que sai também tem que ser 12. Vai ser 10 com 2. Então, confere aí. No vídeo lá eu falo com mais calma e eu faço esses exemplos todos. Nosso tempo já está extrapolado. Mas a ideia principal, a ideia básica da lei de Kirchhoff vai ser essas duas aí, lei da tensão e da corrente. E como eu falei lá no começo da aula, depois a gente vai ter um momento aí que a gente vai usar eles para resolver problemas de circuito. Então a gente vai usar o método das malhas, que usa tanto a lei das tensões quanto a lei das correntes, tá? Que é tensão e a lei das correntes, para poder resolver problema. E vamos usar também o método dos nós, que usa aí também tanto o método das correntes quanto das tensões para resolver problemas. E aí já é uma coisa à parte. Alguma dúvida aí? Não. Tranquilo. Professor, vê se você consegue botar até amanhã os vídeos e as apostilas para a gente poder estudar, que amanhã eu vou para o trabalho e dou estudada lá. Eu vou tentar colocar esses negócios. Tem atividade também da semana que a gente ainda não pode responder. É verdade. Eu vou... E tem atividade essa semana, nem lembro. Se não tiver, eu coloco lá. Invento e coloco. E deixa eu ver mais o que. Ah, sim, tem Se não tiver, não precisa colocar, não. Coloca o ponto nas outras atividades. Pronto, então, graças a Márcia aí, eu vou colocar uma atividade bem difícil para vocês aí. Espera aí, professor, sacanagem. Segunda-feira, professor.
Eu Oi? pedi até para Paulo dar o recado do senhor aí, que eu tô com um probleminha na minha internet aqui. Ele falou, e aí assim. tá trabalhando é que complica, né? E sexta-feira, e a Requipar ficou para sexta, não foi? Você tá ligado aí? Ficou, sei. Pronto. Até para estudar tá complicado. Tô tendo que estudar, pegar os horários vagozinho lá no trabalho e tá dando uma... Uhum. Então, sexta-feira eu vou colocar aí também a Requipar. Inclusive, eu tinha até colocado lá no sistema, já pagou também. Eu coloquei, mas tinha Professor. botado para vocês falar. Agora? Quem tá Professor, falando? Oi. é Genival. Meu Já celular tá estava descarregado, não consegui carregar para assistir o vídeo, não. tô me Aí dando fica com a voz assistindo grossa aí. Aí fica assistindo pelo celular da Daiane. Tá certo, tá beleza. Então, mas você chegou a entrar um pouquinho lá no começo, não chegou? Peguei, tirei uma foto. Não é só para eu saber, porque o registro de frequência aqui, ele vai memorizar lá o teu nome, e aí eu não esqueço, tá? De botar na frequência depois. Tá? Valeu. Valeu. Então, Genival, sexta, você também é sexta, né? É. Você, Luiz, e tinha mais gente aí, acho que não estava frequentando, mas aí sexta-feira eu coloco lá. Quem aparecer aí faz a prova, tá? Valeu, então. É 7 horas, né, professor? É 7 horas. Valeu. Então, eu agradeço a vocês aí, tá? E até o próximo encontro da gente. Beleza, boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite.